Fala aí, amiguinho, tudo bem? Professor Hamilton aqui, canal Geometria Raiz. Amiguinho, hoje eu vou te ensinar uma parada que você provavelmente já sabe, mas eu vou te falar de uma outra forma, tá? Que é o Teorema de Tales. E no final desse vídeo a gente vai fazer a solução de um problema que é muito legal, um problema muito elegante, tá bom? Que os meus alunos me pediram essa semana aí, tá? Então eu falei, pô, acho que é legal trazer lá pro canal. Então beleza, vamos falar aqui o que é Teorema de Tales. Bom, o Teorema de Tales é o seguinte: se você tem aqui três retas que sejam paralelas, tá? Retas R, S, T, RSU, por exemplo, RSU, dadas duas transversais, né? Aqui as retas suportes de AB, né? E AC, elas determinam segmentos Azinho, Bzinho, Czinho e Dzinho, tá? Onde vale a seguinte relação: A sobre B igual a C sobre D. O teorema não é só isso, o teorema é que se essas retas são paralelas, vale essa relação, e se vale essa relação, quer dizer que as retas são paralelas. Então a gente vai provar a ida e a volta desse teorema, tudo bem? Então vamos provar a ida. A ida é o seguinte: se R é paralela a S, que é paralela a U, então A sobre B é igual a C sobre D. Vamos provar isso? Vamos lá. Bom, uma forma legal de provar isso aqui é usando áreas, né? Vamos colocar aqui, ó, as diagonais do quadrilátero MNCB e você vai conseguir visualizar o que eu estou falando. Bom, a primeira coisa, você consegue perceber X não, vou chamar aqui de H1. Você consegue perceber que esse triângulo aqui, ó, ele tem base MN e altura H1. Você consegue perceber que esse triângulo aqui, ó, ele tem base MN e altura H1 também, esse triângulo? Né? Então eles têm a mesma área, porque eles têm a mesma base e a mesma altura, então tem a mesma área. Então isso é legal, né? Isso é uma coisa importante. Bom, então, se eu calcular a área desses mesmos triângulos usando outras alturas, a gente vai ter uma relação legal, né? Quer dizer, vamos traçar a altura aqui H2. Né? É a altura com respeito a esse triângulo aqui. Ou seja, a área desse triângulo vai ser o quê? D vezes H2 sobre 2. E essa área vai ser igual à área desse triângulo aqui quando eu construir a área através da altura H3 aqui que eu vou traçar. Ó. Tracei aqui uma outra altura, vou chamar essa nova altura de H3. Então, essa H3 aqui vezes essa base aqui B, né, vai dar a área desse triângulo que é igual a essa área. Então, BH3 sobre 2 igual a DH2 sobre 2. Legal? Bom, o que mais que a gente consegue aprender aqui? Bom, a gente consegue aprender o seguinte, que esse triângulo aqui, ó, a área dele é como? É C vezes essa H2 sobre 2. Tá? E a área desse triângulo também pode ser calculada por A vezes H3 sobre 2. Então é a mesma área contada de formas diferentes, né? Medida de forma diferente. Contada não, medida. Tudo bem? Bom, então o que eu posso fazer agora? Bom, agora eu tenho uma relação entre H2 e H3 que eu posso usar ao meu favor. Como é que eu vou fazer? Bom, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui eu consigo tirar que D sobre B é igual a H3 sobre H2. Aqui eu consigo tirar o quê? Que C sobre A é igual a H3 sobre H2. Bom, então C sobre A e D sobre B devem ser iguais, né? E aí, A sobre C é igual a B sobre D, e daí A sobre B é igual a C sobre D. E fica provado aí a ida do nosso teorema de Tales. Legal? Então, a ida é, se as retas são paralelas, vai valer essa relação. Agora eu vou mostrar para você a volta. O que é a volta? Quer dizer, se vale essa relação, as retas R, S e U são paralelas, a gente vai ver que são. Então, eu vou dar uma apagada aqui e a gente vai fazer
essa demonstração. Beleza? Então, pessoal, vamos lá. Agora, eu tenho uma figura aqui ligeiramente diferente, onde eu vou provar a volta do teorema. Ou seja, o que eu tenho que mostrar aqui? Na real, eu vou ter a reta, né, S assim, né? Assim, você consegue perceber que ela não é paralela aqui, né? Mas eu já sei que vale a relação A sobre B igual a C sobre D. Tudo bem? Tá tranquilo? E o que eu quero mostrar é que se vale essa relação, então S é paralela a R e a U. Tudo bem? É isso que eu quero mostrar. Bom, para mostrar isso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou usar o M aqui e vou traçar uma paralela, tá? Passando por M, uma reta que seja paralela à reta S e U. Vou chamar essa reta de S'. Tudo bem? E esse ponto aqui de interseção vai ser N'. Tá tranquilo? Essa distância aqui, ó, vai ser X. Legal? Só que agora eu vou usar o teorema, a ida do teorema que eu acabei de provar. O que eu acabei de provar? Eu provei que quando eu tenho três paralelas, vai valer uma relação, né? Que relação? Bom, isso dividido para isso é isso dividido para isso. Então beleza. Então, se R é paralela a S', que é paralelo a U, então vai valer que A dividido por B vai ser igual a C mais X dividido por esse tamanho aqui. Esse tamanho é o D menos o X, né? Que é D menos X. D menos X. Legal. Só que eu também sei agora que isso aqui vale, né? Por quê? Porque eu parti do princípio que A sobre B é igual a C sobre D, né? Então, isso aqui, que é A sobre B, também é igual a C sobre D. Então, equivale a C sobre D também. Então, eu vou pegar aqui, ó, o A sobre B equivale a C sobre D, que equivale a C mais X sobre D menos X. Bom, se eu usar aqui, ó, essas duas aqui e multiplicar cruzado, vai ficar assim, ó. O que vai rolar? Ou seja, C mais D é um tamanho e X também é um tamanho, então os dois são maiores que zero. Então esse produto dá igual a zero é um absurdo. Ou seja, se isso aqui é um absurdo, significa que S', na verdade, não tem como existir. Na verdade, o valor de S', o valor de X aqui, ele tem que ser igual a zero. Sacou? Porque ou C mais D é igual a zero, ou X é igual a zero, né? Só que, pô, se X é um tamanho e C mais D também é um tamanho e esse produto está dando zero, isso é um absurdo enorme, não tem como solucionar isso. Então não existe esse lance de S' ser distinto de S. Na verdade, o que a gente acabou de mostrar é que a reta S, tá? Ela tem que ser paralela à reta R e à reta U, para que a gente consiga ter essa propriedade aqui valendo, tudo bem? E para que a gente não gere um absurdo como esse. Tudo bem? Ficou claro? Então o que eu acabei de mostrar é o seguinte, que se três retas R, S e U são paralelas, então a relação A sobre B igual a C sobre D é válida. E se a relação é válida, as retas também são paralelas. Isso aqui é teorema de Tales. Tá tranquilo? Claro que isso é só uma demonstração que eu quis trazer para o canal, não é necessariamente essa demonstração que Tales deu, tá bom? Então o que eu estou mostrando aqui é o seguinte, primeiro, que se a gente tem paralelismo vale uma relação, e que se vale a relação há o paralelismo, porque não vai ter como haver uma outra reta S, né, que ainda mantenha essa propriedade sem gerar um absurdo, caso a reta S seja diferente, caso a reta S' que eu escolha seja diferente da reta S. Tudo bem? Tá tranquilo? Então a gente aprendeu isso, né? Um caso particular legal do teorema de Tales é o seguinte, é o teorema da base média. O que é a base média? A base média, ela é um segmento de reta que ela é a união dos pontos médios dos lados de um mesmo triângulo. Tudo bem? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar mostrar a você o seguinte, que quando A sobre B é igual a 1, né, a gente tem M médio.
desse lado AB. E quando C sobre D é igual a 1, a gente tem N médio. Né? No caso aqui agora, a figura está meio mal construída, porque eu vim fazer a demonstração da volta. Eu vou fazer uma outra figura aqui para você entender legal. Ó, rapidinho você vai entender isso. Então, o que eu estou querendo dizer é o seguinte. Eu tenho aqui a união dos pontos médios dos lados de um triângulo A, B, C, D. Quando A sobre B vale 1, então a gente tem M médio, ou seja, A igual a B. Quando C sobre D vale 1, então a gente tem N médio. Legal? Bom, agora você consegue perceber o seguinte, que eu consigo traçar aqui, ó, uma paralela a esse lado, passando por N. Vou chegar aqui no ponto E. Tudo bem? E aí, o que eu vou acabar gerando aqui? Bom, como isso aqui são duas paralelas, e eu posso traçar uma paralela aqui, ó, a essas outras retas, eu vou constituir aqui, ó, um feixe de paralelas, né? Que fica dividindo aqui as transversais na razão de 1 para 1. Ou seja, esse lado aqui e esse lado aqui também serão congruentes pelo teorema de Tales. E aí o que vai acontecer? Como isso aqui é paralelo a isso aqui, e isso aqui é paralelo a isso aqui, nós teremos um paralelogramo. E o paralelogramo tem pares de lados opostos congruentes. Então aqui, ó, vai ter a mesma marcação que aqui, e aqui vai ter a mesma marcação que aqui. Bom, eu acabei de descobrir o seguinte, que se aqui vale, sei lá, J, aqui é J e aqui é J. Ou seja, o MN está sendo a metade de BC. Aprendemos isso? Tá tranquilo? Hamilton, isso é uma coisa muito fácil para o nível de coisas que você traz no canal. A gente vai resolver um problema que caiu no simulado de um aluno meu num lugar que eu trabalho. E o problema ele era bem legal e a gente só vai usar essa ideia. Assim, os alunos ficaram com dúvida na hora de resolver esse problema. Não é um problema difícil, mas ia ter que prestar atenção nesse tipo de sacada aqui. Isso aqui já me salvou várias vezes, né? Utilizar o teorema de Tales. Beleza? Então vamos para a solução do problema. Então, pessoal, olha só. O que a gente vai fazer aqui agora é resolver esse problema usando o conceito que eu ensinei para vocês. É o seguinte. Seja uma circunferência C com centro em O e raio R. Ou seja, beleza? Uma reta R tangente à reta C no ponto T, tá? Aqui a reta R tangente à circunferência, né? No ponto T. Traça-se o diâmetro AB oblíquo a R. Tracei o diâmetro AB oblíquo a R. A projeção de AB sobre R é o segmento PQ. Ou seja, se eu projetar A sobre R, vou parar em A', não, PQ. Já ia botar a linha. Vai ficar P e aqui Q. Tá? Então, show de bola. Então, PQ. Sabendo que a razão entre OQ e o raio R é a raiz de 7 sobre 2, bom, se OQ para R vale raiz de 7 sobre 2, e ele pergunta o ângulo entre AB e PQ, tá vendo? Ele pergunta AB e PQ, qual é o ângulo entre eles? Se é um problema de ângulo, então eu já vou fazer o RC2, entendeu? Eu vou admitir isso, tá? Para que OQ seja raiz de 7, tá? Hamilton, tá carteado. Não, na verdade podia ser qualquer outro valor, desde que a razão entre esses dois fosse raiz de 7 sobre 2. Mas eu vou usar já o R igual a 2 para a gente não ter problema, entendeu? De negócio de ficar usando letra pra caramba, fração, enfim. Vamos simplificar mais as coisas. Vou colocar aqui raiz de 7 e aqui 2. Então agora tá de boa. Bom, a primeira coisa que eu percebo aqui é o seguinte. Isso aqui e isso aqui são paralelos, né? Porque eles fazem 90 graus com a mesma reta R.
Só que o raio é perpendicular à tangente, tá vendo? Então, tem mais um amiguinho aí que é paralelo no lance, tranquilo? Bom, aí que entra uma coisa interessante. Aqui, ó, a razão desses raios aqui, ó, né, de 1 para 1, repara que tem 3 paralelas, 2 transversais que foram intersectadas de uma forma que a razão estabelecida foi de 1 para 1. Pelo teorema de Thales, essa razão deve se manter lá também. Então aqui a razão é de 1 para 1. Pô, legal. Então eu acabei de descobrir que TO é a base média desse trapézio aqui, ó. Tranquilo? Isso aí já dá pra ver assim de cara, né? O conceito de base média no trapézio também pode ser construído por triângulo, né? Pela base média do triângulo, não tem problema. Tá? A gente pode fazer isso aqui. Tá? Então o que vai acontecer? Eu já não sei que o raio é 2? Legal. Então o que vai rolar? 2 raiz de 7, esse triângulo aqui é retângulo. Por Pitágoras, esse cara ao quadrado dá 7, menos esse cara ao quadrado, que é 4, vai dar 3. Então aqui é a raiz de 3. Ou seja, aqui é a raiz de 3 também. Legal? Show de bola? Eu estou querendo o ângulo entre PQ e AB. Bom, se eu calcular o ângulo entre as suas retas suportes, eu estou calculando o ângulo entre elas, né? Então, o que eu estou buscando é esse ângulo aqui, ó. Alfa. Tá tranquilo? O ângulo entre AB e PQ é o ângulo entre a reta suporte de AB e a reta suporte de PQ. Então, o ângulo alfa é o que eu estou buscando ali. E aqui sendo 90 também. Show de bola. Legal. O que mais agora aqui que eu tenho aqui para fazer? Bom, se eu traçar aqui, ó, esse segmento aqui, eu vou traçar até de verde, para ficar bem visível, né? Vai ficar assim, ó. Vamos dizer que eu tivesse traçado esse segmento aqui, ó, paralelo a esse lado aqui, tá? Vai ficar 90, 90, né? Então, aqui eu acabei de criar um retângulo, ou seja, aqui é a raiz de 3. Como aqui é a raiz de 3 e aqui é 2, por Pitágoras, aqui tem que ser 1, ó. Esse segmento aqui, ó, tem que ser 1, não é? Tranquilo, né? Show de bola. Bem fácil da gente entender. Tranquilo. Bom, como aqui é 2 também. Então, todo esse lado aqui foi 3. Aqui foi 2. Não é? Bom, como esse lado aqui, como esse OT aqui é base média do trapézio PQBA, tá vendo? Então, significa que esse lado aqui, eu vou chamar de J, né? Mais esse lado todo aqui, que é 3, dividido por 2, vai dar a base média do trapézio. Tá? A fórmula de base média do trapézio dá para você demonstrar usando a base média do triângulo. Não tem problema nenhum, dá para você fazer isso aí rapidinho aí na sua casa. Legal? Bom, então, ó, eu acabei de mostrar que J tem que valer 1. Bom, se J vale 1, né? O que eu acabei de mostrar agora também? Olha para esse triângulo aqui, ó. Tá vendo? O que está acontecendo? Bom, se eu traçar aqui, ó, uma paralela, ó, esse paralelo a esse, eu vou construir aqui um retângulo, né? Vai ficar 1 aqui, como tudo é 2, aqui é 1 também. Né? Certo? Show? Bom, então esse triângulo aqui, ó, e esse triângulo aqui são congruentes. Por que, Hamilton? Bom, são triângulos retângulos que têm o mesmo cateto e a mesma hipotenusa, tá vendo? Legal. Tu conhece algum ângulo que oposto a ele seja metade da hipotenusa? Conheço, é o ângulo de 30. Legal. Então aqui também é 30. Certo? Ou seja, como isso aqui é paralelo a essa reta, então esse ângulo aqui é correspondente com esse ângulo aqui. E aí a alfa vai dar 30. Como ele pede em radiano, é π sobre 6 radianos. E aí é só marcar o seu gabarito e ser feliz. Você repara aqui que BQ está sendo base média nesse triângulo aqui, ó. Tenta provar aí na sua casa, tá? Que isso aqui é base média desse triângulo com respeito a essa base, né?
Ou seja, por teorema de Tales, de que até o ponto W, tá? Tem que ser raiz de 3 também. E de B até o ponto W tem que ser 2 também, por teorema de Tales. Tenta provar isso. Você vai ver que você vai chegar nesse resultado que eu acabei de falar. Beleza? Então tá aí, ó, solucionado um problema de nível médio, não é um problema ainda difícil, e usando os conceitos de teorema de Tales e o resultado dele, as aplicações. Beleza? Se você gostou, senta o dedo no botão do like, se inscreve aqui no nosso canal, ativa seu sininho, tá bom? Aproveita, entra na maior comunidade de geometria do Brasil, tá? O Geometria Raiz, lá no Telegram. O link vai estar na descrição desse vídeo aqui. Eu aguardo você lá pra gente falar de matemática 24 horas por dia. Valeu, fui!